Muito bom dia, boa tarde. Chegamos aqui no canal Dia a Dia com a Scarlett. Gente, é o meu primeiro vídeo, então vai desculpando aí, por quê? Eu já comecei errado, porque meu marido tava me ensinando as paradinhas. Eu já comecei olhando pro lugar errado. Eu sei que eu tenho que olhar pra câmera e eu não estava olhando pra câmera. Então, gente, vai me desculpando, porque como é o meu primeiro vídeo, eu estou aprendendo a mexer com isso. Então, gente, fica aqui, porque vocês vão saber de muita coisa que ninguém sabe. O que vocês acham que vai ter aqui nesse canal? Fala pra mim, diga para mim. Gente, é o seguinte, esse canal eu vou compartilhar com vocês o meu dia a dia real, a verdade do que eu faço, do que eu não faço aqui, como eu faço para ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Porque, gente, vamos combinar, a vida do imigrante aqui é correria de todo mundo. Todo mundo que eu conheço trabalha e muito. Então, gente, para começar, o que eu faço, o que eu não faço, com o que eu trabalho, com o que eu ganho dinheiro, eu vou contar agora pra vocês. E vamos de cafezinho. Gente, quem não gosta de café, por favor, não me chama. Não me chama. Ah, não. Brincadeira, gente, brincadeira. Quem não gosta de café, a gente tem que respeitar, né? É um pouco suspeito uma pessoa não gostar de café. Mas tudo bem, vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso me apresentar pra vocês, né, gente? Por quê? Muita gente no canal do meu esposo, meu casal preferido, não sabe realmente quem eu sou, o que eu faço, o que eu era no Brasil, né, gente? Gente, vamos lá. Eu, no Brasil, já fui um pouco de cada coisa. Já trabalhei em loja, comecei a trabalhar quando eu tinha 14 anos, em lojas de roupa, vendendo roupa. E por aí já trabalhei num monte de coisa que não compensa nem falar tudo aqui. Mas o meu primeiro curso, depois que eu me formei, que eu fiz o curso de... eu terminei o ensino médio. Me desculpa aí, gente, sabe por quê? Porque a memória da mãe, ela tá curta agora. Então assim, vocês vão me desculpando aí qualquer coisa, tá? O que eu tava falando mesmo? Depois que eu terminei o ensino médio, o meu primeiro curso foi o curso de técnico de enfermagem. E olha, louvado seja Deus por esse curso, porque foi um curso que me abriu muitas portas, que me sustentou por muitos anos. E ele foi uma bênção, e é ainda, porque eu ainda sou técnica de enfermagem. Então esse foi o meu primeiro curso que eu fiz, técnico de enfermagem, que eu fiz lá em Rondônia ainda. Depois eu me mudei para Mato Grosso. Fui morar na cidade de Cáceres. Alô, Mato Grosso, tem alguém de Cáceres aí? Manda um oi pra nós. Fui pra Cáceres e lá, gente, eu arrumei um trabalho no hospital regional. Pra quem conhece, o hospital regional de Cáceres é um hospital referência ali na região, de muitas cidades ali. Tirando Cuiabá, é o hospital de Cáceres. Então eu trabalhei ali por muito tempo. Trabalhei como técnica de enfermagem nos setores normais. Depois eu fui para a comissão de curativos lá do hospital com a minha querida Elis, uma enfermeira maravilhosa que eu trabalhei com ela há muito tempo. E depois disso eu fui para o banco de sangue, trabalhar lá para fazer coleta de sangue, as pessoas que fazem doação de sangue, que afinal é um ato maravilhoso, né? Então eu trabalhei muito tempo no banco de sangue. E dentro desse tempo, gente, eu comecei a fazer faculdade. Fui fazer um nível superior de farmácia generalista, que chama, que é a pessoa que se forma em farmácia e bioquímica ao mesmo tempo. Essa farmácia generalista é isso, você sai de lá não só farmacêutico, mas você sai também bioquímico. Então foram 5 anos de estudo só para terminar a faculdade. 5 anos trabalhando no hospital durante o dia, e à noite eu ia fazer faculdade, que era na mesma cidade, que eu me formei lá na FAPAM. Deve ter muita gente que já se formou lá na FAPAM. Quem aí se formou na FAPAM? Manda aí pra mim nos comentários. Então, gente, eu fiz a faculdade de farmácia lá. Em 2018 eu me formei. No meio do ano de 2018 eu me formei. E aí, depois disso, eu ainda fiquei, eu acho que 2 anos, se eu não me engano, fiquei ainda 2 anos em Cáceres, para depois retornar para Rondônia. E nesse tempo, eu trabalhei como bioquímica no próprio banco de sangue, que eu já trabalhava de técnico de enfermagem.
eu consegui uma vaga lá para trabalhar de bioquímica lá no banco de sangue e eu trabalhava lá de dia de técnico de enfermagem e à noite eu pegava plantões como bioquímica. Então assim, nossa, era muito bom. Eu amo a minha profissão, eu amo a área laboratorial demais da conta. E aí eu retornei pra Rondônia, que eu falei, ah, cara, ficar sozinha aqui, né, vou voltar pra Rondônia. Voltei pra Rondônia. E aí, gente, as coisas aconteceram. Tudo começou quando eu consegui uma vaga pra trabalhar de bioquímica em um laboratório lá na minha cidade chamada Buritis, Rondônia. Gente, porque eu tenho assim, ó, uma paixão por aquela cidade. Eu gosto muito, porque foi a cidade que eu cresci, gente. É uma cidade pequenininha. Quem é de lá vai saber do que eu tô falando. Mas que foi a minha infância, né, gente? Então assim, por mais que seja um lugar pequeno, sem muita estrutura, não tem faculdade, não sei se hoje tem, mas não tinha faculdade. Ainda assim, a gente tem que levar no coração o lugar que a gente cresceu, né, gente? Então, eu retornei pra essa cidade, que inclusive é onde mora a maioria dos meus parentes. Moro nessa cidade lá em Rondônia. E aí, gente, eu consegui um trabalho num laboratório terceirizado do estado. Como que funciona isso? A maioria dos estados, eu acredito que ainda hoje deve ser assim, eles terceirizam, né? Eles contratam uma empresa para prestar esse serviço pro estado. Então, eu comecei a trabalhar nesse laboratório. E aí eu fazia plantões nesse laboratório. E aí, eu trabalhava não só nesse laboratório, mas eu trabalhava também numa farmácia, que eu era responsável de um horário lá no plantão dessa farmácia como farmacêutica. E depois de um tempo, eu fui chamada para trabalhar num outro laboratório também, para ser responsável técnica desse outro laboratório, um laboratório privado. Então, ou seja, eu trabalhava no laboratório do estado como bioquímica, depois eu passei a ser a diretora, a chefe desse laboratório lá. Trabalhava nesse outro laboratório privado, que era quase na esquina da minha casa, era bem pertinho, e ainda continuava trabalhando na farmácia. Só que eu não aguentei trabalhar em tudo e fiquei só nos dois laboratórios e com a estética. Porque, gente, eu nunca parei de trabalhar na área da beleza. Olha eu pulando as coisas. Eu fiz meu primeiro curso na área da beleza em 2012, lá em Mato Grosso. Eu ia pra Cuiabá fazer um curso de design de sobrancelha. Todo sábado eu ia. Eu fiquei um bom tempo indo pra Cuiabá pra fazer esse curso. E daí, eu fiz curso de depilação, eu fiz curso de maquiagem, eu fiz curso de micropigmentação e fui fazendo curso, gente. Tudo que era da área da beleza, eu falava, cara, isso aqui é pra mim, eu quero isso pra mim. E quando eu me formei, eu falava assim, eu vou ser farmacêutica esteta, eu vou fazer uma especialização na área da estética e eu quero ser farmacêutica esteta. E aí, eu até comecei, gente, a fazer a especialização na área da estética, só que a gente nunca tá no controle de tudo, né? O que aconteceu? A gente decidiu vir embora para os Estados Unidos e eu estava em andamento com a minha especialização na área da estética. E aí acabou que ficou pela metade. Essa área da minha vida ficou pela metade. Mas ao todo, foram aí uns 6 anos de estudo, porque eu fiz outras especializações. Enquanto eu estava trabalhando, eu fazia outras especializações. Eu fiz especialização na área de banco de sangue, na hematologia. Então eu tenho essa especialização também. Mas a minha paixão mesmo é terminar minha especialização na área da estética, porque é algo que eu gosto muito de fazer. Então assim, gente, para resumir, a Scarlett tem uma boa formação, tinha um bom trabalho, quer dizer, 2 bons trabalhos lá onde eu morava, em Rondônia. Só que, gente, ainda assim, não era suficiente. De coração, não era suficiente para falar assim, vamos adquirir alguma coisa, vamos ter uma casa, vamos comprar ainda não era suficiente. Então, acaba que às vezes a gente tem um pouquinho de ganância também, né, gente? Porque falar pra vocês que a minha vida tava ruim, financeiramente falando, no Brasil, não tava. Dava pra viver, mas não dava pra conquistar. Essa é a diferença, entendeu? Conquistar e viver. Viver bem? Não era viver bem, não. Mas vivia, tá? Então, assim, eu tenho essa formação no Brasil, que aqui nos Estados Unidos, gente, não é nada. Por que não é nada? Não tem validade. Por quê?
por culpa minha mesmo, pelo método no qual eu entrei nos Estados Unidos. E quando você entra pela porta da frente, ou seja, você vem de vista pra cá, é totalmente diferente. As portas se abrem de outra forma pra você, principalmente para as pessoas que desejam estudar, especializar aqui, ou simplesmente atuar na sua área de profissão aqui. Para quem vem pela fronteira, que foi o meu caso, é quase impossível você se legalizar. Não é impossível, tá? Não vem me atacar aí não. Não é impossível, mas é bem difícil. Eu até fui atrás quando eu cheguei aqui, fui no nosso advogado mesmo pra perguntar e tal. Ele falou, olha, é bem difícil. Se você quiser iniciar um processo assim, vamos. Mas é difícil. E a gente acabou até que deixou, porque eu já tava trabalhando na área da beleza. E a área da beleza aqui, gente, é muito boa. É bem promissora, entende? Então, assim, acaba que você se acomoda, né? Eu posso trabalhar tranquilamente aqui na minha área, com a minha licença, e posso atender tranquilamente. Eu só não posso atuar como farmacêutica. Farmacêutica aí já é outra coisa, já é outra área, é outro meio que a gente tem que seguir. Gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu estúdio, mas só um pouquinho assim, pra vocês conhecerem um pouquinho de como que eu atendo, de onde que eu atendo. E eu tô com um cliente aqui na marca, eu também atendo homens. Um momento, cliente. Eu também atendo homens, tá? E esse cliente quer fazer sobrancelha todo dia. Vou mostrar. Olha aqui. Ah, tá bom. Você quer fazer a sobrancelha? A sobrancelha. Tá, então tá bom. Esse é o meu cliente favorito, gente. Esse aqui é o cliente número 1, que tá aqui todo dia querendo fazer sobrancelha. E aí, vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Tá bagunçadinho porque eu acabei o atendimento agora. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os procedimentos que eu faço aqui no meu estúdio. Calma aí. Aí, gente, ó. Aqui, um armáriozinho. Meu cliente tá aqui na máquina esperando atendimento. Ali tem uma máquina de fazer massagem. E aqui tá até o meu carrinho, que eu tava fazendo cílios, ó, a baguncinha. Ali minha bancada com alguns materiais. Aqui a termoceira, essas coisas. Ali um espacinho pra café. Cadeiras ali pra sentar. É simples, gente. É algo assim, que é bem simples. A gente fez aqui no nosso... Pra quem não sabe, o estúdio é aqui na minha própria casa. Então a gente separou essa sala pra isso. E aqui eu faço vários procedimentos. E, gente, cada um tem sua realidade, né? Não vou mentir pra vocês. O quê? Aham. Oh, meu Deus. Você vai jogar bola? É. Ele é blogueirinho também, gente. Ele gosta de aparecer nos vídeos. Gosta de ver depois que grava ele, tá? Ele é desse jeito. Ó a perninha. Ó o pezinho. E o Bruno acabou de chegar ali. Mas assim, tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Principalmente questão de procedimento que eu faço. Quanto que eu cobro nesses procedimentos, né, filha? Se dá pra ganhar um dinheiro. Ah, tá bom. Se dá pra ganhar um dinheiro, se não dá. Se vale a pena, se não vale. Então, assim, eu já passei, gente, por muita coisa aqui, viu? Já rodei salão. Espera, não tá pronto ainda o vídeo. Já passei por vários salões, aluguei salas em lugares excelentes também. E hoje nós estamos aqui, nesse espaço. E eu tô muito feliz de estar aqui. Mas isso vai ficar assunto para um outro vídeo. Por quê? Pra compartilhar esse tipo de coisa, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, né? E esse vídeo tá ficando longo. E ele tá muito ansioso, porque ele tem pouco tempo que ele tá comigo, ele tava na babá. Então ele quer atenção, ele quer conversar. Né, filho? Hã? Meu Deus. Olha essa filmagem. Seu pai não vai querer postar isso aqui, não. É. Ah. Mas você quer falar mais que eu no vídeo? Uhum. Então deita aí pra nós fazer essa sobrancelha. Aham. Ele tá uma frase que ele quer falar de todo jeito. Todo jeito ele quer falar. Mas essa é a única frase que ele sabe falar. Papapá.
E aí, gente, mas eu vou compartilhar com vocês, tá? A questão de valores que a gente cobra aqui, a média de valores, se tem demanda, quais serviços meus que eu faço mais, quais não tem muita saída, se tem algum procedimento, algum serviço que eu faço, que eu me arrependo de ter feito o curso, não tá tendo saída, tudo isso aí eu vou compartilhar com vocês. Por quê? A minha intenção aqui nesses vídeos é não só compartilhar a minha rotina, mas também servir de conteúdo informativo, filho, só um pouquinho, de conteúdo informativo para as pessoas que desejam vir para cá, né, trabalhar nessa área da beleza. Então aqui vai ter bastante conteúdo na área da beleza, explicando como é, como funciona a nossa realidade aqui no estado. Oh, Deus. E lembrando que mamãe vai pegar. Lembrando, gente, que cada estado tem uma realidade, tá? Nós somos aqui do estado de Massachusetts. Na Flórida, por exemplo, é outra coisa, outros valores, totalmente diferente. Enfim, a gente vai destrinchar muita coisa bacana aqui, muita coisa legal da área da beleza. Não só na área da beleza, né, gente, mas a questão de outros serviços também, que dá pra gente fazer, dá pra conciliar. O dia que você não tiver cliente, dá pra você fazer tranquilo, não vai te sugar tanto. E o principal, retorno. Tem que fazer uma coisa que vai te dar retorno financeiro. Se não te dar retorno financeiro, não vale a pena. Principalmente aqui no América, porque aqui a gente tá aqui pra ganhar dinheiro. Se fosse pra ficar de qualquer jeito, a gente fica no nosso país mesmo, vivendo lá num lugar que a gente gosta, né, na nossa língua, na nossa casa, né. Viver como imigrante não é bom. Principalmente agora, né, gente? Que a gente vive aí com medo, com receio, achando que pode ser mandado embora a qualquer momento, né? Então, é isso. Segue para mais uma etapa.